Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus estejam no teu coração. O vídeo de hoje é sobre alguns pregadores, alguns pastores que estão divulgando algumas questões proféticas, já em vias de conclusão, mediante Apocalipse 9, no verso 16, que fala de um exército de 200 milhões de soldados. No verso 17, eles trazem também a cor deste exército, que é vermelho. Então, a conclusão de alguns pensadores, alguns teólogos, eles concordam que esse exército só poderia ser formado pelo povo chinês, pelo número populacional daquele país. Mas existem algumas controvérsias, e existem algumas outras linhas de pensamento também. E pelo movimento que o Xi Jinping lá, o presidente, o ditador lá da China, ele deu uma ordem para que o exército se formasse, montasse militarmente falando, estar pronto para o combate. Essa ação que aconteceu semana passada despertou aí nesses pregadores, nesses pastores, nesses teólogos, a ideia de que esta profecia de Apocalipse 9 está em vias de ser cumprida. É sobre o tema que eu quero abordar junto com você aqui. Bom, meus caros, primeiramente a gente precisa de olhar o seguinte: a Bíblia em si, aquele texto, ele não diz exatamente que é a China, tá? Porque a China, na Escritura, salvo engano, é citado uma vez, talvez lá em Isaías, usa-se um outro nome que não me vem à mente agora, e chega-se à conclusão que aquele é o país da China. Aqui está falando que vem da Banda do Oriente, ok? O que nós devemos pensar é o seguinte: será mesmo que este movimento vai acontecer agora ou ao final dos 7 anos da tribulação? Esse é um fato que às vezes vai empolvorando o povo vai assistindo esses vídeos e achando que o Senhor Jesus está às portas, e aí então começa aquela busca frenética por se consagrar. Isso é bom se você estiver nesse preparo, nessa busca para estar com o Senhor, caso Ele volte, e você estar pronto para subir. Meu irmão, você está no caminho correto. Mas se o gatilho que acionou em você esse sentimento, essa disposição, foi o medo de ir para o inferno, ou o medo de Jesus voltar e você não estar pronto, olha, eu preciso te alertar que isso não é saudável. Você não está andando pelos caminhos corretos, que você deveria fazer isso diariamente. Bom, eu quero ilustrar uma situação para você aqui. Um maratonista correu uma maratona, uma meia maratona que seja, e com 16 quilômetros correndo, ele próximo ao seu treinador, ele falou para ele: eu tô zero, cara, tô correndo aqui, não tô sentindo canseira, tá fácil correr esses quilômetros, poxa, 16 quilômetros, e eu não tô cansado. Aí o treinador falou: mas por que você está surpreso? Ele falou: não, porque 16 quilômetros não é pouco. Ele falou: sim, mas correr uma maratona é a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil do mundo, é correr uma maratona. Ele falou: como assim a coisa mais fácil? Ele falou: não, difícil é se treinar para ela. O treinamento é difícil. Agora, para alguém que treinou, correr a maratona é coisa fácil. Bom, o que eu quero dizer com isso? Paulo cita sobre o atleta de Cristo, o atleta cristão. Por que ele usa este adjetivo? Ele fazia menção e fazia referência aos Jogos Olímpicos naquela época, que já era conhecido da humanidade. Pessoas de alta performance física que se dispunham a fazer alguns exercícios, algumas Olimpíadas ali, por assim dizer, que um homem comum, uma pessoa destreinada, jamais conseguiria. E isso é fato. Você vê pessoas correndo 42, 50 quilômetros, atletas, que realmente vai condicionando o seu corpo através do treinamento. A pessoa pode ser saudável, pode ser um homem forte, saudável, viril, ou uma mulher, mas se ela não estiver treinada ou ele não estiver treinado, ele não vai conquistar as coisas desta maneira, não consegue desenvolver uma corrida de 40 km, 50, não, de maneira alguma. Pode ser uma pessoa muito saudável mesmo, não vai conseguir, porque não há treinamento. Assim, Paulo traz o conceito de atleta cristão. Por quê? Porque se nós formos estes cristãos sedentários, que só ora ao amanhecer, talvez, ou só ora antes de dormir, e aquela oraçãozinha, a famosa rezazinha do cristão, Senhor, me guarda, me perdoa, me abençoa, me guarda no deitar e no levantar, abençoa minha casa, e papapá, acabou. Ou seja, só vem a mim, 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 e um pouquinho mais para mim, e no nome do teu filho que é bendito eterno, levanta e dorme, certo? É isso. Isso daí é um despreparo do cristão sedentário.
se vier os dias maus, os dias da tribulação, dias trabalhosos, aonde as portas, não das igrejas, queridos, porque isso é um pensamento muito equivocado. Veja bem, Satanás, ele tomou várias medidas para impedir o crescimento do cristianismo. Em alguns países ele conseguiu, cerceando a liberdade. Tem vários países que você não pode ser cristão, ou não pode declarar ser. Se declarar publicamente, você é levado à morte. Ou seja, esses lugares não têm liberdade. Então deu muito certo, através do governo ditatorial, impedir, né, a liberdade de ser um cristão. Agora, em países que isso não acontece, a estratégia é outra. Não é fechar a porta das igrejas, é perverter a mensagem dentro delas, para que não haja nelas o verdadeiro evangelho. Então vai ter pessoas sentadas dentro da igreja com uma sensação de paz, porque Satanás vai anestesiá-las dentro das igrejas, para que eles, seguindo algumas regrinhas do legalismo, né, um conjunto de regras, não faça tal, não faça aquilo, não faça aquilo outro, faça isso e mais aquilo, e você vai ser salvo. Então as pessoas sentam naquelas cadeiras confortáveis e acham ter cumprido uma agenda, né, uma lista de coisas, vai ticando, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e faz igual aquele fariseu do templo, né, não sou ladrão, não sou roubador, não sou adúltero, eu dou isso, eu dou aquilo, então eu estou justificado. E Jesus o recusou, o rejeitou, o reprovou. Está na Escritura esse exemplo, para nós abrirmos os nossos olhos, né, do moralismo dentro que é fornecido pelo legalismo. Então isso é muito perigoso. Então, quando o cristão ele está desesperado apenas porque está às vésperas de acontecer, culminar essa profecia, né? Porque essa profecia, para vocês terem uma ideia, ela tinha algumas como que eu posso dizer, algumas coisas que não aceitavam que ela fosse se realizar. Primeiro porque Israel, né, esse exército viria contra Israel foi dizimado no ano 70 na era cristã, tá? E essa profecia ela acontece em Apocalipse ali no ano 80, 90 na era cristã também. Segundo que fisicamente não dava para chegar lá, né, atravessar a seco, passar o rio Eufrates com um exército de 200 milhões. E terceiro que não existia uma nação com esse volume de pessoas, né? Hoje tem a China, mas também, se você for olhar, né, pelo aspecto dos muçulmanos, se você for fazer uma conta, essa é uma nação, é um povo que mais se multiplica. Eles têm por objetivo tomar o mundo através dos números. Então ele se multiplica. Meninas, às vezes com 12, 13 anos, já estão casadas e engravidando na cultura deles, para multiplicar. E as crianças nascem e eles disciplinam, doutrinam, desde a tenra idade. O que nós cristãos negligenciamos, entregando nossos tablets e telefones celulares para os nossos filhos assistirem YouTube, Netflix ou qualquer outra coisa. As crianças sabem cantar todos os tipos de musiquinha, mas não sabem orar um Pai Nosso, não sabem cantar uma canção sacra, não sabem recitar um salmo. Por quê? Porque nós achamos que Deus vai fazer a obra. O que é do Senhor, o Senhor cuida, né? Assim nós, né, ouvimos muito esses falsos ensinos, né? Então negligenciamos. Não, a gente leva para o culto de jovens, né? Lá o Senhor fala com a alma deles, vai convertendo, eu levei até tal idade, como se fizesse muito. Nossos filhos deveriam receber a mesma doutrinação que os muçulmanos dão aos seus. Eles investem muito mais do que nós. Nós deveríamos investir fortemente nos nossos filhos também, para ter um resultado, porque a Bíblia diz isso aí: ensina o bom caminho quando ele é criança, depois de velho não esquece. Esse é o ponto-chave. O Senhor estruturou-nos já, mas nós não obedecemos à sua estruturação. Esse é o grande problema. Então, essa nação, ela cresce em número 3, 4% ao ano. Multiplica muito. Então hoje já tem, não só nos países muçulmanos, mas como existem muçulmanos espalhados por todo o mundo. Isso pode sim ter um exército nesse sentido, talvez nem seja militar, né? Essa profecia é uma profecia muito aberta. Então eu fiz esse vídeo não só apenas, né, para falar da profecia escatológica, não entrar muito nesse sentido, porque uma pessoa me perguntou: irmão, eu quero saber sobre isso, aquilo outro, tudo sobre escatologia. Eu falei: mas a pergunta é, você está pronta para passar, você está pronto para passar esses dias? Como assim pronto? Eu falei assim, porque nós devemos ser como uma
atleta cristão, estarmos com uma gordura profunda e um condicionamento espiritual, gordura que eu digo para queimar no dia da dificuldade, né? Gordura que eu digo acumulando gordura espiritual, né? Fazendo uma metáfora, né? Em orações incessantes, em uma busca na leitura e também na atuação no Evangelho, estando disposto a pagar o sacrifício, né? De viver uma fé de um Deus que foi sacrificado em nosso lugar, né? Pagar o preço da dor, da lágrima, participar do vitupério não devia ser algo que nós devíamos esquivar, né? Mas a geração de hoje não tem muito esse conceito, porque o Evangelho não é confrontador. O que se prega nos púlpitos é uma massagem egocêntrica que vai falar talvez da vitimização. Você ouve muito: eu conheço tua dor, tuas aflições, tuas guerras, sei o que você tem passado, por onde tem passado a perseguição, as aflições, as calúnias. Olha, te traíram, passaram a perna em você, e você confiou naquele que sentava na tua mesa, e ele virou as costas, cuspiu no prato que comeu, e você começa a chorar dentro da igreja, porque parece que você é uma vítima das vítimas, vitimizada em tudo, né? E aí Deus conhece a minha dor e está me consolando. Irmãos, paracletos, que é a palavra utilizada na Escritura para falar do Espírito Santo, não é ligada a consolador. As nossas traduções veio muito para consolador, mas a ideia ali mesmo é mais advogado. O Espírito Santo atua como advogado, porque eu e você, por natureza, somos criminosos contra Deus. A nossa natureza é inimiga de Deus. Nós não precisamos de um consolador, precisamos de um advogado. Agora, os crentes vitimizados, que se sentem dodóizinhos pelas guerras que passam, as dificuldades que enfrentam, porque eles olham dentro da sua bolha e o centro da sua vida é o seu umbigo, não consegue olhar o vizinho, o fulano, o Bertano, que às vezes nem crente e está passando por dificuldade muito pior do que a tua, e às vezes está enfrentando emocionalmente muito melhor do que você. Mas você que é crente vive chorando pelos cantos, e quando ouve uma pregação dessa, que ao invés de te fortalecer, te flagela ainda mais, este é o mal do século. Então as pessoas, quando ouvem uma profecia, olha, vai cumprir a profecia dos 200 milhões de Apocalipse 9, é o exército da China, porque tem aqui, eu vou deixar uma matéria para vocês verem, tá? Uma matéria aqui da China, né? Desse movimento do Xi Jinping lá. Enfim, então despertou todo esse movimento, as pessoas falando sobre essa, culminando, né? Essa profecia vai cumprir, então a 7ª trombeta vai soar, o Senhor vai voltar, então desperta o desespero, opa, vamos servir a Deus, vamos orar, vamos deixar disso, vamos deixar daquilo. Irmãos, está falando, está avisado que ele virá como ladrão. Ninguém vai conseguir estar alerta, desperto. Não, olha, pastor fulano, irmão ancião ciclano, ele disse que está às vésperas, o Senhor vai vir agora, porque está acontecendo isso, acontecendo guerra. Irmãos, isso é cíclico. Se você olhar na história da humanidade, na era cristã mesmo, você vai ver quantas vezes teve guerra, rumores de guerra, sensação de paz, impedindo que as igrejas ficarem abertas. Quantos países fecharam as igrejas, lacraram as portas, queimaram suas Bíblias? Todos esses irmãos, as pessoas que viviam, acreditavam que o Senhor estava voltando naquela época. Então esses sinais, eles não vão te dar a entender certinho, porque o Senhor vai vir quando ninguém estiver esperando, vai vir como ladrão, sem aviso, ou seja, sem você conseguir perceber os sintomas do que está acontecendo. Olha, agora o Senhor está vindo, porque isso e mais aquilo, você fazer uma soma e dizer, está chegando a época. Não, o Senhor disse que virá como ladrão. Se ele falou que ele vai vir furtivo, ou seja, sem deixar ninguém perceber, então aí é que está a chave do negócio. Viver constantemente em oração, viver como um atleta cristão, até porque tem um outro detalhe: eu e você somos feitos de fôlego, concorda comigo? Se você hoje falecer, e isso é totalmente provável, porque eu posso estar aqui agora e vir a falecer após esse vídeo. A minha vida como a tua é finita. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, ok? Ninguém de nós sabemos. Beleza, então entenda uma coisa: o Senhor Jesus na volta, né, que a igreja vai ser arrebatada, pode ser um evento único, pode ter uma data definida pelo Senhor, certo? Maravilha. Mas para nós, para quem morrer, o Senhor voltou. Se eu morrer hoje, para mim o Senhor voltou hoje. Se você morrer hoje, para você o Senhor voltou hoje, porque assim como eu deitar, eu vou levantar. Se eu estou cheio de pecados, inclinado ao mal, sujo, as minhas vestes manchadas, da forma que eu deitar, eu vou levantar. O cristão, principalmente o CCB, tem uma ideia distorcida de que o Senhor te prepara
Não, Senhor, só me recolhe quando eu estiver preparado. Não, querido, a Bíblia nunca disse isso. Isso é invenção dos pregadores da CCB, mais uma vez, distorcendo a verdade. Não são poucas as vezes, mas, como eu disse que as minhas críticas vão diminuir, eu estou aqui para despertar você, certo? O meu chamado que eu tenho dentro do meu coração é levar despertamento para a igreja, para aqueles que assistirem os meus vídeos. Então, desperta, querido. Não fique alerta porque 200 milhões de soldados podem atravessar o rio Eufrates, tá? Não pensa dessa maneira. E só por isso, então, agora vou despertar. Desperte todos os dias da tua vida, porque ele vai vir como ladrão. Não vai te avisar. Ninguém vai saber, nem vai perceber. Vai pegar todo mundo de surpresa. Esta é a ideia bíblica defendida por qualquer teólogo que lê as Escrituras. É isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.